bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Quero você com a sua lição na mão, porque nesta segunda-feira nós vamos falar sobre junto ao tanque. Possivelmente você já, com esse título, acendeu aí a luzinha e você já sabe do que a gente vai falar. Acontece o quê? Depois de passar um tempinho lá na Galileia, Jesus fez o quê? Voltou para Jerusalém. E aí, nessa volta para Jerusalém, ele chega e já vai até o tanque de Betesda. E ali, o que acontecia? Havia uma crença de que vinha um anjo e de uma forma ali, totalmente sobrenatural, ele mexia as águas. E quando isso acontecia, o primeiro ali que entrasse no tanque seria curado das suas doenças. Só que tinha um cara, que era um paralítico, que ele estava ali, já tinha 38 anos. Pensa, 38 anos. Sozinho, tinha como ele chegar lá. Por quê? Não andava. Então, tipo assim, tinha alguém ali que tinha um problema bem mais simples de se resolver, era muito mais fácil para as pessoas estar próxima do tanque. E, por exemplo, se eu tenho uma doença e eu estou ali em busca da cura, eu não vou me preocupar se você precisa de ajuda, porque eu estou pensando em quem? Em mim. Só que esse homem conseguiu ter o olhar de Jesus voltado para ele. E ali nós vemos que quando Jesus ele se aproxima, ele conhece o coração das pessoas. Ele sabia que o desejo daquele homem era sair daquela situação. Porque senão esse homem não estaria ali próximo ao tanque. Se ele não tivesse desejo de cura, ele não estaria ali. Então, apesar da incapacidade daquele homem de se levantar, de buscar... Porque pensa, gente, 38 anos naquele lugar. Que conhecimentos de palavra ele tinha? Que conhecimentos ele tinha a respeito das escrituras, de profecia, do Messias? Às vezes uma coisa ou outra alguém falou pra ele. Ele não era uma pessoa entendida do assunto. Mas quando Jesus se achega a ele, ele não questiona. Ele aceita aquilo que Jesus oferece para ele. Ele acreditou nas palavras de Jesus, ele foi curado e seguiu o que Jesus falou para ele. E é interessante que só depois de fazer o milagre é que João ele coloca lá, foi curado no sábado. O foco é o milagre e não o dia em que isso aconteceu. Só que aí, o que acontece? Jesus falou para esse homem pegar o leito dele e sair andando. Só que você carregar peso no sábado era um pecado gigantesco. E Jesus falando para esse homem pegar o seu leito e sair andando era algo assim que fez os fariseus pirarem a cabeça. Porque era inadmissível que o Messias, o Filho de Deus, ia incentivar alguém a transgredir o sábado. Então, ao invés dos fariseus se alegrarem com o que o Messias estava fazendo, não, eles ficaram muito bravos, porque no pensamento deles, nas vivências deles, Jesus estava fazendo coisas absurdas, cometendo pecados, incentivando uma pessoa a carregar o seu leito no dia de sábado. Então nós vemos que mesmo com a prova, mesmo com o milagre acontecendo diante dos seus olhos, aqueles homens continuavam tão apegados às suas tradições religiosas, tão firmes nas suas crenças, que isso impedia eles de terem um coração sensível à cura daquele homem. E quantas vezes isso acontece nos nossos dias? Tem pessoas que são tão apegadas às tradições das igrejas, tão apegadas a costumes, que pode ser uma programação incrível. Você pode até sentir o Espírito Santo, mas tem algo ali tão pequenininho que afetou o princípio da tradição daquela pessoa que ela não consegue prestar atenção nas bênçãos. Ela se apega só às falhas da tradição. E quantas vezes esses apegos às tradições nos afastam de Deus, nos impedem de enxergar mais a Deus. Nós temos muito que ter cuidado com isso, para que a gente não transgrida os nossos princípios, para que a gente não transgrida a lei de Deus, mas que a gente também não coloque as nossas tradições acima de Deus. Tradição é uma coisa, a lei de Deus é outra.
Então nós precisamos ter muito cuidado para não nos tornarmos iguais àqueles fariseus, que colocavam as suas tradições acima de tudo, a ponto de não conseguirem ver que Jesus era realmente o Messias enviado. Cristo destacou que ao rejeitarem o claro testemunho das Escrituras, eles enfrentavam um novo acusador, Moisés, que era quem eles acreditavam por tudo que Moisés, havia deixado escrito. E agora, então, os escritos que esses fariseus defendiam eram os mesmos escritos que acusavam a eles mesmos. A gente vai compreender isso um pouquinho melhor ao longo da semana. Eu espero você aqui pra gente continuar estudando junto amanhã, mas claro, aproveita que você tá aqui e compartilha esse vídeo com a galera lá da sua classe.